A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Provérbios, capítulo 29 e o versículo 1. Provérbios, capítulo 29 e o versículo 1, amém? Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a vez, de repente será destruído, sem que seja avisado. O que a irmã Tatiana tem nessa palavra, meus irmãos, é que Deus, né, ele fala conosco, né, meus irmãos? Usa pessoas para, né, falar com a gente, né? Para nos repreender, né, das coisas erradas que a gente está fazendo, né? Para a gente se consertar. Só que muitas das vezes a gente não dá ouvido, meus irmãos, à voz de Deus. Muitas das vezes a gente não dá ouvido, né? Aquele profeta que está ali falando, né? Que Deus está usando, né, para falar com a gente não dá ouvido. Só que Deus está falando, meus irmãos. Só que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Mas Deus avisa, meus irmãos, né? Deus, ele fala. Só que a gente se endurece, né, no coração. A gente, né, não quer ouvir o que Deus está falando. Porque Deus, ele fala, meus irmãos. Só que muitas das vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando. Quando a gente está fazendo coisas erradas, a gente não quer ser repreendido. A gente quer continuar fazendo coisas erradas, quer continuar no erro. Só que, né, Deus está aqui para dizer, meus irmãos, que tudo que a gente faz é consequência, meus irmãos. Né? Todas as nossas escolhas é consequência. Tudo que a gente faz é consequência, meus irmãos. As consequências vêm, meus irmãos. E está escrito aqui, né, meus irmãos? Que será destruído, né? Sem avisar. Porque Deus avisa, meus irmãos. O falta de aviso não é, Deus avisa. Só que a gente não quer dar ouvido, a gente não quer, né, ouvir a voz de Deus. Porque nossas escolhas, meus irmãos, tudo que a gente faz tem consequência. E se a gente está fazendo coisas erradas, meus irmãos, vem as consequências. E quando as consequências vêm, meus irmãos, não avisa não. Porque Deus avisa, a gente não quer dar ouvido. E quando as consequências chegam, não vai avisar não, meus irmãos. Pega a gente de surpresa. Porque Deus avisa antes, a gente não quer dar ouvido. E todas as nossas escolhas têm consequência, meus irmãos. Tudo que a gente faz tem consequência mais na frente. E vai ser destruído, mas não é Deus que vai destruir, não. Porque as nossas escolhas, o que a gente escolheu, né? As consequências vêm. Não é Deus que vai destruir, não. É as nossas escolhas que a gente escolhe. Só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.